daria uma punição tão severa a Moisés. Principalmente depois de Moisés servi-lo tão lealmente por tantas décadas. Foi porque Deus viu o erro dele como desobediência? Se for isso, que outros segredos do êxodo do Egito podem estar escondidos nas páginas da Bíblia Sagrada? E pode a moderna arqueologia lançar uma nova luz, não só na história bíblica, mas no próprio anseio dos judeus pela Terra Prometida? Península do Sinai, Egito. Apesar das especulações sobre os caminhos percorridos pelos israelitas durante 40 anos pelo deserto terem sido amplamente discutidas pelos estudiosos, o livro do Êxodo indica que Moisés levou o povo para o sul do Egito, atravessou o Mar Vermelho e foi para leste, para o Monte Sinai e a imensidão. Mas, apesar de arqueólogos e estudiosos da Bíblia escavarem e explorarem a área durante séculos, nenhuma evidência física do êxodo foi encontrada. Uma das maiores discrepâncias que temos entre a arqueologia e o texto bíblico é a questão de Israel. Quando olhamos os registros arqueológicos, vem a grande questão de saber se realmente houve um êxodo. Com base nos números bíblicos de 2 milhões de pessoas andando pelo deserto, esperava-se encontrar acampamentos ou outros sinais do deslocamento. Em pesquisas feitas no Sinai, há evidências de grupos nômades do ano 10.000 a.C., mas nada do tempo do Êxodo, absolutamente nada. O problema surge quando nossa fé diz uma coisa e os dados e fatos dizem outra, diferente. Fico com minha fé e nego a realidade, a experiência, os fatos e evidências? Ou abraço minha experiência, minha realidade e aí repenso meu modo de pensar em Deus? Alguns estudiosos acham que a falta de evidências não confirma nem nega a validade dos textos do Êxodo e que pode haver uma explicação simples para a falta de provas cabais. Algumas pessoas têm a expectativa pouco realista de que deveríamos conseguir achar evidências de Israel no deserto. Mas os objetos que devem ter usado, ou as tendas onde moraram, não deixariam marcas permanentes da presença deles. Não acredito que mesmo que tenha havido um êxodo, encontrássemos restos arqueológicos, porque eram pessoas vagando pelo deserto e vinham fazendo isso há milênios. Não é o tipo de coisa que deixa rastros em registros arqueológicos. Será mesmo possível que o êxodo de 40 anos, como descrito no Velho Testamento, nunca tenha acontecido? Ou uma resposta pode ser encontrada analisando melhor os textos religiosos. Lemos que havia 600 mil homens preparados para a guerra. Somando mulheres e crianças, vamos para 2,5 ou 3 milhões de pessoas. Não há como 3 milhões de pessoas saírem do Egito, 3 milhões de ex-escravos. A população inteira do Egito devia ser menor do que 3 milhões. O cenário mais provável é que houve um pequeno grupo que saiu do Egito, sentiu que sua libertação foi miraculosa, veio para Israel e, de alguma forma, criou uma nova sociedade com base nas antigas tradições. Segundo o livro de Moisés. Mas mesmo que exista quem ache que a história do Êxodo possa ter sido exagerada, a descoberta de alguma evidência física não provaria que estão errados. E se uma relíquia da jornada ou sua descrição detalhada pudesse provar que o relato da Bíblia é verdadeiro? Não seria uma prova da validade dos anseios israelitas pela Terra Prometida? A Arca da Aliança tem papel muito importante no judaísmo porque, afinal de contas, abrigou os 10 mandamentos, a lei sobre a qual se apoiam os próprios fundamentos do judaísmo.
É o objeto mais sagrado que já existiu na tradição judaica. E há pessoas que, em função de sua crença, precisam de coisas palpáveis e físicas. Precisam sentir que estão vendo algo que prova a vontade de Deus neste mundo. A Arca da Aliança deveria ser um símbolo móvel da presença de Deus na jornada dos israelitas para a Terra Prometida. Mas se esse objeto tão grande e sagrado existiu, onde está? Segundo a Bíblia hebraica, uma vez na Terra Prometida, a Arca da Aliança foi posta em um santuário secreto dentro do templo que Salomão construiu em Jerusalém. Mas por volta do ano 586 a.C., está dito que o templo foi destruído em batalha e o paradeiro da arca se tornou desconhecido. Uma tradição diz que simplesmente foi destruída pelos babilônios quando o templo foi queimado, derreteu e ponto final. No entanto, como a arca nunca mais apareceu, as pessoas muito se interrogaram sobre o que aconteceu com ela. Através dos séculos, a busca da Arca da Aliança obcecou tanto arqueólogos quanto estudiosos da Bíblia. Se algum dia for achada, será a prova não só de que os relatos bíblicos de Moisés se basearam em fatos históricos, como de que a aliança dos israelitas com Deus realmente existiu. Acredito muito que devamos tentar procurar o máximo possível arqueologicamente o que aconteceu na história bíblica e também o modo de validar isso, desde que sejamos intelectualmente honestos. Algumas coisas vamos provar, outras não conseguiremos provar e muitas jamais saberemos. Dada a natureza controversa da reivindicação do povo judeu sobre a Terra Santa, talvez a arca não esteja perdida, mas tenha sido deliberadamente escondida, protegida daqueles que a destruiriam ou afastada daqueles que queriam explorar seu poder. Mas a arca não é o único artefato bíblico a atrair tão intenso interesse. Relíquias e objetos sagrados são achados todos os dias, objetos que podem não só validar a reivindicação judaica sobre a Terra Santa, mas também a de cristãos e muçulmanos. E a cada descoberta se reacendem tensões étnicas e religiosas. Pensamos na história como uma linha do tempo. Uma série de eventos remonta a milhares de anos. Mas é hora. Sinop, Turquia, agosto de 2013. Escavando o local de uma igreja do século VII, os arqueólogos descobriram um objeto surpreendente. Uma caixa contendo um pedaço de madeira que alguns logo acreditaram ser da própria cruz onde Jesus foi crucificado. Segundo antigos relatos históricos, os restos da chamada Verdadeira Cruz foram descobertos em Jerusalém no ano 326 por Helena Augustus, mãe do imperador Constantino, o Grande. A mãe de Constantino era cristã devota, e um dos locais que ela acreditou ter descoberto foi o lugar onde Jesus foi crucificado. Enquanto escavava, ela achou um pedaço do que acreditou ser a autêntica cruz de Cristo. E ela trouxe isso para Constantino em Constantinopla. Nessa lenda, pedaços da cruz foram distribuídos pelas igrejas de Constantinopla, que hoje é Istambul, na Turquia. Ansiosa por preservar qualquer evidência física da vida e dos ensinamentos de Jesus, a igreja cristã primitiva entusiasticamente vasculhou toda a Terra Santa atrás de relíquias como aquela, desde gotas do sangue de Jesus, a taça onde ele bebeu na última ceia, a mortalha com que foi enterrado,
Não temos nenhum artefato específico que possamos definitivamente associar a Jesus nem ao Santo Grau. A taça onde ele bebeu na última ceia, ou uma roupa que tenha usado, ou coisa assim. Podemos até ter uma taça em que Jesus bebeu, mas como é que vamos saber? Mas objetos como esse também validaram a importância da Terra Santa como sendo o epicentro da veneração cristã. Foi aqui, segundo o Novo Testamento, que Jesus nasceu. Onde caminhou, onde foi batizado e onde foi executado. Mas de todos os lugares associados a Jesus, talvez nenhum seja mais importante ou mais sagrado do que Jerusalém. Jesus foi crucificado em Jerusalém, foi criado em Jerusalém e subiu aos céus em Jerusalém. Jerusalém foi o centro da igreja primitiva durante séculos. Então, pode-se dizer que há uma espécie de atração gravitacional entre a fé cristã e Jerusalém. Então, para a cristandade, Jerusalém se tornou uma espécie de centro nervoso do mundo, um espaço sagrado do qual o Espírito de Deus flui para toda a humanidade. Segundo os 4 evangelhos do Novo Testamento, Jesus foi crucificado em uma colina chamada Calvário, na Bíblia chamada de Gólgota, fora dos muros da velha cidade de Jerusalém. E foi ali, no ano 326, logo depois que a mãe descobriu a chamada verdadeira cruz, que o imperador Constantino construiu a Igreja do Santo Sepulcro. A Igreja do Santo Sepulcro é considerada o local mais sagrado do cristianismo, porque está situada onde se acredita que Jesus tenha sido crucificado e enterrado, e de onde ressurgiu. Na verdade, o monte onde Jesus foi crucificado está englobado na própria igreja. Reconstruída em 1149, a igreja é agora compartilhada por várias denominações cristãs. O lugar é obviamente muito desejado pelas seitas cristãs para se instalarem, por assim dizer. Temos a presença de pelo menos 6 facções cristãs que têm parte da Igreja do Santo Sepulcro. Os gregos ortodoxos controlam a maior parte da igreja, seguidos pelos católicos romanos e outros grupos cristãos. E as relações entre os vários grupos cristãos não são boas, porque todos são territoriais. Então, você vê um padre católico limpar uma parte do chão que entra em contato com a parte grega ortodoxa e os dois começam uma briga de vassouras. É claro que esse tipo de competição entre grupos religiosos, no lugar mais sagrado do cristianismo, levanta muitas questões. Se esses grupos não se entendem, ninguém mais. Mas a Igreja do Santo Sepulcro é só um dos muitos locais religiosos que se baseiam em relatos bíblicos da vida de Jesus. Localizada em uma colina, antes coberta de oliveiras, o Monte das Oliveiras ficava no limite leste da antiga Jerusalém. Segundo o livro dos Atos dos Apóstolos do Novo Testamento, foi daqui que Jesus subiu ao céu. E muitos cristãos acreditam que é aqui também que Jesus aparecerá quando voltar no dia do julgamento. Quando se olha Jerusalém, se vê uma coluna inteira de túmulos no Monte das Oliveiras, à direita da cidade. Porque há uma crença ortodoxa de quando o Messias voltar, será ali. Então, as pessoas enterradas ali sairão dos túmulos ali. Isso está escrito no Evangelho de Mateus. Temos um relato muito literal da segunda vinda de Jesus voltando ao Monte das Oliveiras. E temos muita gente que vê isso mais como um retorno simbólico. Então é muito difícil unificar pontos de vista tão diferentes. Jesus disse claramente que retornaria, mas não disse especificamente quando será. E também nos disse para não darmos data e hora para isso. Apesar de cristãos como judeus acreditarem que podem reivindicar Jerusalém, não há menção de terra prometida no Novo Testamento. O próprio Jesus não mencionou nada. Aliás, ele disse que seu reino não era deste mundo, mas que ficava nos céus.
Mesmo assim, no século XI, exércitos cristãos da Europa Ocidental lançaram uma série de cruzadas para tirar Jerusalém do controle muçulmano.